Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz aí, dá uma glória a Deus. Vamos estar lendo a palavra de Deus, meus irmãos. Hoje, a pregação hoje está marcada desde domingo, era para o presbítero Eudinei estar pregando hoje, mas ele teve um imprevisto no serviço, não conseguiu chegar a tempo. Mas nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus. Ele vai ficar para as próximas quintas. Vamos estar lendo um texto aqui muito conhecido de todos nós. Tem alguns dias. Obrigado, meu querido. O pastor Zacarias pregou ele aqui há uns 4 domingos atrás. 3 domingos atrás. O presbítero Cleito, domingo retrasado, pregou ele aqui, esse texto que eu vou ler. E eu vou pregar ele novamente hoje. Digo, o pastor pregou, eu estava aqui. Digo, o Cleito pregou, não estava. Sei que pregou Atos 3, mas eu não sei qual a vertente dele. Mas eu vou pregar em Atos 3 hoje. Uma palavra introdutória. E nas minhas próximas oportunidades, a não ser que Deus muda, eu vou pregar umas 3, 4 vezes nesse texto. O tema da mensagem será, em Atos 3, as marcas da igreja. Claro, igreja de Jesus, né? Você diz comigo, as marcas da igreja, baseado em Atos 3. Vamos lá? Eu vou falar 1, 2, 3. Os irmãos vão dizer as marcas da igreja de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. Quando eu parar, os irmãos continuam, tá bom? Pedro e João subiam. Só a próxima palavra que vocês vão ler, tá bom? Pedro e João subiam. Mais forte, pelo monte de gente que está aqui, dá para ler mais forte. Vamos lá, todos juntos, vocês podem acompanhar no telão, que está ao meio da revista corrigida, é nessa versão que eu vou ler. Atos 3:1, Pedro e João subiam ao templo à hora a nona, que é 3 da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro, verso 7 também, todos juntos, 1, 2, 3. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentavam a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceram. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para juntos deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós como por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, e de Isaque, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Ao verso 16, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer, a este que veste conheceis, e a fé que é por ele deu a esta, na presença de todos, esta está em perfeita saúde. Podeis assentar, queridos? Se vocês, meus irmãos, quiserem anotar aí, que eu vou citar aqui para os irmãos nesta noite, para ser bastante prático, pelo menos eu vejo aqui nesse texto, e a partir do verso de número 12, a pregação de Pedro, vai do verso 12 até o verso 26, o restante do verso, do capítulo todo de 3, do capítulo todo
de Atos dos Apóstolos, né, que é o capítulo 3. Então, este capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, que todos nós conhecemos, já disse há poucos dias, ouvimos aqui mensagens poderosas acerca deste milagre que aconteceu ali. Eu vejo aqui, eu quero extrair deste capítulo aqui, pelo menos 10 marcas da igreja de Jesus, eu enxergo aqui nesse capítulo. 10 marcas. A primeira marca que eu vejo aqui, está logo na palavra juntos. A Bíblia diz, Pedro e João subiam juntos. A primeira marca da igreja aqui na terra é a marca da comunhão. Depois nós vemos aqui, ao templo, a hora da oração, a hora nona. Então a primeira marca da igreja aqui na terra é a comunhão. A segunda marca é a oração. Aí o texto continua narrando aí o acontecimento, e no versículo de número 4, a Bíblia diz que quando o coxo olha para Pedro e João, pedindo-lhe uma esmola, aí diz aqui a parte que diz, fitando os olhos nele. Aí eu vejo a terceira marca da igreja de Jesus aqui na terra. A primeira, comunhão. A segunda, oração. Fitando os olhos nele, com paixão. Pedro e João parou e teve compaixão daquele coxo que estava ali. Parou para atender, fitou os olhos nele e disse, olha para nós. E aqui já é a quarta marca da igreja aqui na terra. Quando Pedro e João estão dizendo, olha para nós. Sabe qual é a quarta marca? É a marca do testemunho. Olhe para nós aqui, ó. Irmãos, será que nós podemos dizer isso para o mundo, para as pessoas que estão necessitadas? Olhe para nós, nós podemos ser o exemplo, o testemunho para as pessoas. Vai anotando aí, vai guardando aí. Primeira marca, comunhão. Juntos, eles subiam juntos. Segunda marca, oração. Eles estavam indo para a hora da oração. Terceira marca, compaixão. O problema do mundo, do teu vizinho, o problema do teu conhecido, o problema social que afeta a cidade, o Brasil, o mundo, a dificuldade das pessoas precisa ser a nossa dificuldade. Nós precisamos de demonstrar compaixão com as pessoas. Eu estou dizendo comunhão, oração, compaixão. Quarta marca, testemunho. A igreja tem que ser testemunho na cidade. Nós, com graça, com unção, precisamos de dizer para as pessoas, olhe em mim, olhe para nós. Não é como se canta uma música do famoso cantor aí, que desde quando eu sou pequeno, ele já é velho, nem sei a idade dele, que se canta aí, dizendo, esse cara sou eu. A igreja não se coloca no testemunho, como se canta numa soberba, no orgulho, como que se fosse o cara, a solução, porque a solução é Jesus, através da igreja, mas na forma de testemunho. Olha para nós, siga, faça aquilo que eu faço, comporte como nós comporta, veja o meu comportamento. Esse é o aspecto do testemunho. Então disse que são 10 as marcas da igreja aqui na terra, baseado em Atos capítulo número 3. Primeira, oração, comunhão. Segunda marca, oração. Terceira marca, compaixão. Quarta marca da igreja aqui na terra, testemunho. Quinta marca da igreja aqui na terra, parece que se confunde com a quarta, mas há uma diferença, e explico posteriormente. A quinta marca da igreja aqui na terra é a marca da verdade. Eu amo esse verso aqui, essa parte do texto, meu irmão, porque nós gostamos às vezes de tapar o sol com a peneira. Nós, às vezes, o nosso orgulho, a nossa soberba, nós nos vestimos de uma capa, de uma falsa humildade, e na verdade nós estamos orgulhosos e soberbos, né? E gostamos de viver uma vida mascarada. Mas Pedro e João, eles tratam com a verdade. Eu amo isso, esse ensinamento para nós, porque eles dizem assim, quando eu falo a marca da verdade, eles dizem para eles, não tenho prata e nem ouro. Irmãos, está na Bíblia. Esse não tem de Pedro e João aqui, não é talvez como eu e você, que a pessoa fala com você assim, me empresta aí 100 reais, aí você tem 200, você fala, não tenho não. E mente. Você não precisa emprestar, mas você tem que falar, não tenho para te emprestar.
Não é assim que temos, foi até falado isso aqui na escola dominical, né? Não tenho para te emprestar, presta R$10, aí a esposa fala aí, ó, compra uma pizza para nós hoje, estou de lado de fazer janta. Nada, tem dinheiro para comprar pizza, não, né? Se falar assim, tá bom, né? Mas às vezes fala que não tem dinheiro, mas você tem o dinheiro, né? Agora Pedro e João, eles não mascaram nada, e quando está falando que não tem, porque eles não tinham mesmo. Eles dizem, não tenho prata e ouro, mas, porém, entretanto, entrementes, o que eu tenho. Isso, essa é a marca da igreja. A igreja trata com a verdade. Tem ou não tem? Pode ou não pode? Faz ou não faz? E é como a Bíblia diz, que a palavra do crente é sim, sim ou não, não. A igreja não camufla nada. A igreja anda na verdade, ela tem a couraça da verdade. Aleluia, ela vive na verdade, testemunha da verdade. Pedro e João estão dizendo, não tenho prata e ouro. Eles não estão constrangindo em dizer aquilo que não tem, né? Porque, meus irmãos, não, nós aqui na terra estamos e precisamos de ter isso bem claro na nossa mente, disposto, estamos aqui vivendo no mundo, aqui neste mundo, nós vamos ter falta das coisas. Pastor, mas o Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não falta a presença do pastor. Qual de vocês que nunca teve falta de nada aqui? Qual de vocês? O Senhor não requer de nós perfeição, mas que nós sejamos inteiramente sinceros com Ele. O caminho da vitória passa pela sinceridade e pela verdade. Essa é a marca da igreja, verdade. Quem está entendendo aí pode dar uma glória a Deus. Então estou dizendo, a primeira marca da igreja é a comunhão, a segunda marca, oração, terceira marca, compaixão, a quarta marca da igreja aqui, baseado em Atos 3, é o testemunho. Esse pessoal da mídia, eles são excepcional, olha só, já está colocando no telão. A quinta marca da igreja, a igreja tem a marca da verdade. Tem ou não tem? Pode ou não posso? Posso ou não posso? Marca da verdade. Sexta marca da igreja é a autoridade, porque para chegar para o coxo e dizer, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda, tem que ter autoridade, aleluia, e foi Jesus que nos outorgou essa autoridade, dizendo, eis que eu vos dou poder e autoridade. Pode até colocar na sexta marca, poder e autoridade. Eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do mal. E em outro texto diz, em meu nome expulsarão falarão novas línguas, expulsarão demônios, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esta é a sexta marca da igreja. Tem que ter autoridade, poder e autoridade. Não basta ter poder, tem que ter autoridade. Aleluia, as duas coisas andam junto. Poder recebe do alto, autoridade é quando você exerce o poder que você recebesse de Deus. Aleluia, na sua vida. Sétima marca da igreja, primeira comunhão, oração, compaixão, testemunho, verdade, poder e autoridade, dependência de Jesus, porque eles estão ali, meus irmãos, como Pedro e João, está usando o poder e autoridade que Jesus lhe desse, não é no nome dele, eles estão debaixo do nome de Jesus, glória a Deus. Eles estavam frente a frente, tede a tede com Jesus, nas suas últimas instruções, está lá em João capítulo 15, quando Jesus estava dando as últimas instruções antes de ir para a cruz, disse para eles, tudo que pedirdes, em meu, foi Jesus que falou no nome de Jesus, crendo, recebereis. Por isso, meus irmãos, olha aqui para mim, por isso, eu sempre prego ensinando, né? Por isso que quando orares, toda a sua oração, como que termina a oração? É em nome de Jesus. É em nome de Jesus nós oramos. Não se ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade, é para batizar. Jesus falou, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É simples, o homem antes do pecado tinha comunhão com Deus, lá no Éden, lembra? Com Deus, tinha comunhão. O pecado rompeu a comunhão que tinha com Deus. E aí no Antigo Testamento, antes da cruz de Cristo, não era qualquer um que tinha acesso a Deus não, só o sacerdote.
Só o sumo sacerdote, que tinha acesso a Deus, não era qualquer um não, mas agora, depois da cruz de Cristo, quando Jesus bradou lá na cruz do Calvário, Pai, está consumado, todos nós sabemos, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que isso quer dizer? O acesso foi aberto, foi liberado, o acesso para chegar até a Deus, foi liberado por causa de Jesus. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, e por isso que Jesus falou, tudo que, a partir de agora, tudo que é perdido, diz em meu nome, aleluia. Tu pode orar, tu pode clamar ao Senhor. Nós oramos e intercedemos uns pelos outros aqui, irmão, tira da sua cabeça que a oração do pastor é mais forte que a sua, que a oração do pastor presidente é mais forte do que a do vice ou do irmão. Não, não tem oração mais forte e menos forte. Oração é oração. Pastor, tu não pode pedir por orar, não. Aí sim, você tem que crer no poder da intercessão. Nós intercedemos uns pelos outros, né? Unimos juntos na oração. Mas, meu irmão, você não precisa de ser pastor, obreiro, missionário, apóstolo, pregador. Não precisa de ter talento, não. É só você, com o nome de Jesus, você crer no poder do nome de Jesus e orar, que os doentes é curado, demônios vão embora, milagres acontecem, porque não é no nome do pastor, do obreiro, do bispo, do apóstolo, de ninguém, é no nome sobre todo nome, é o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aí eu tenho que falar, meu irmão, porque aí fica, sabe por quê? Que tem esses milhares, milhões de pessoas que se dizem crentes no Brasil, mas fica tudo dependendo, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Você mesmo ora, mas por que você mesmo ora? Porque ocupa o seu tempo com tudo e com todas as coisas. Não sobra tempo da sua intimidade com Deus, de aguçar sua intimidade com Deus. Aleluia, mas começa a ter a intimidade com Deus, que o nome de Jesus é acesso ao todo. Tenha dependência de Jesus. Tu pode ter acesso a Ele. Quem recebe essa palavra nesta noite, enquanto eu estou pregando, enquanto alguém prega, enquanto alguém louva, no culto, você pode ir do culto, do banco mesmo, sentir a presença de Deus, o caminho estar aberto, aleluia. Quando o dia que não tem culto, você está em casa, lá na tua casa, no teu quarto, você pode dobrar o seu joelho e falar com Ele, e sentir a presença do Senhor. Não é só na festa, no congresso, no culto, quando chama aqui na frente, não, aqui é para ativar, motivar a tua fé, mas lá na tua casa, tu pode sentir a presença dEle, aleluia, dependência de Jesus. A marca da igreja é essa, depende de Jesus, aleluia. Primeira marca, comunhão, oração. Vamos dizer todos juntos, igual está no telão aí, todos juntos, vamos lá, lê aí, porque aí quando lê, consegue gravar mais e aprender. Marcas da igreja aqui na terra, quais são? 7ª dependência, 8ª marca da igreja aqui na terra é a coragem. Coragem. Onde está a coragem aqui? Irmãos, Pedro e João disse para eles, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ele não levantou não. Não, pastor. Está na Bíblia aí, só colocar o texto aí e analisarmos, porque às vezes nós lemos correndo assim, igual ler jornal. Quando ele falou, olha só, versículo de número 6, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, põe o verso 6 na tela, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, ponto. Ele levantou? Não. Lê o 7, verso 7 agora. E tomando pela mão direita, não levanta não, se eles não levantou, fica aí sentado. Tomando pela mão direita, foi Pedro e João que colocou ele de pé. Coragem para colocar de pé. A igreja de Jesus tem essa marca de coragem. Eu já falei no nome de Jesus, então põe de pé. Aí quando colocou de pé, diz a Bíblia que os pés, faz assim, Tarciliano, os pés e os tornozelos dele se firmaram. Glória. Mas precisou de Pedro ter coragem de colocar ele
de pé. Obrigado, meu querido, porque a 8ª marca da igreja que eu estou vendo aqui é uma igreja que não teme, é uma igreja que não tem medo, não é uma igreja omissa, não é uma igreja acuada, é uma igreja corajosa, corajosa, corajosa. Não podemos perder essa marca. Isso ia até nos hinos, meu irmão. Já observou? Eu gosto de todos os hinos. Nós cantamos aqui, né? Eu não canto não, né? Eu canto só aqui, tá, irmãos? Improvisando aqui, escorado na esposa que é a cantora, né? Mas observe as letras dos hinos para os irmãos ver. Tem letra de hino, não estou falando ritmo, que deixa você assim, que faz você assim, mais vitimismo, mais melancólico, né? Mais coitadismo. Você está entendendo? Agora, por isso que eu gosto aqui quando canta aqui. O crente cheio da unção, manda a glória para cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Olha que coragem, que audácia. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Irmãos, depois de um hino desse aqui, você encontrar um demoniado, você nem lembra de ligar para o pastor, para ninguém. Você fala, sai em nome de Jesus. Porque como é que diz? E se não abrir, faz o quê? Ué, cadê? Vocês estão desanimados demais. Essa é a coragem que eu estou dizendo? O crente cheio da unção, manda a glória para cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho e sai do lado de lá. Olha só que coragem. Ele expulsa os demônios. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no local. Só corajoso, o fogo vai cair. Quando está no deserto, eles enviam maná. E se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir? Na unção de Deus. Marca é a coragem. Vai de novo, cante então. O crente cheio da unção. Cante com autoridade. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Pode vir o Jordão. Abriu nada. Vai passar por si. Quantos crê, levante a tua mão e glorifica o Senhor. Na unção de Deus. Quem pode adorar? Quem pode adorar o Senhor nesta noite? Tenha coragem, irmão. Tenha coragem, minha irmã. Tenha coragem, jovem. Tenha coragem, meu irmão. Obreiro, porteiro. Tenha coragem, igreja do Senhor. Coragem deve ser a marca da igreja de Jesus aqui na terra. E se o mar não abrir, volta para trás, não. Passa por cima. Passa por cima. E se o milagre não chegar, continuo dando glória. Vou marchando. Vou de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Deixemos de ser crentes medrosos, frouxos, corajosos. Tem crente corajoso aqui nesta noite? Tem crente? Levante a tua mão aí. Cadê os crentes corajosos? Cadê os crentes corajosos? Eu sinto graça de Deus aqui nesta noite para parar, que eu só estou passando, eu nem comecei a pregar ainda, vou pregar outro dia. Eu sinto graça aqui nesta noite para dizer: crente tem que ser corajoso. Coragem, minha irmã. Não para diante dessa luta, não para diante dessa prova, não para diante dessa dificuldade. Aí eu já orei e nada. Aprenda com Pedro, falou: levanta e anda em nome de Jesus. Continua sentado, pega pela mão, coloca de pé e diz: vai andar, vai acontecer, vai fazer, no nome de Jesus. Aleluia. Estou dizendo aqui as marcas da igreja: comunhão, oração, compaixão, testemunho, verdade, poder e autoridade, dependência. Aleluia. Coragem. Nona marca da igreja aqui na terra. A nona marca da igreja aqui na terra, ela
é a que devolve a glória para Deus. Devolve a glória para Deus. Aleluia. Minha esposa estava aí com um videozinho esses dias aí nas redes sociais de uma cantora que eu nem sei o nome dela falando. Talvez vocês viram aí, muitos viram, que viralizou, dizendo que nós até queremos fazer a obra de Deus, mas queremos a glória também, queremos a honraria também, né? Até queremos, diz que Jesus cura, mas tem que curar é quando eu orar. Queremos quando Jesus salva, não, mas Jesus tem que salvar, mas o testemunho tem que falar o meu nome. Para que isso? Pedro e João não pegou a glória para ele, eles se ajuntaram, a multidão se ajuntou a Pedro e João. Pedro e João logo percebendo isso, Pedro falou: ei, peraí, você está achando que foi nós? Que foi no nosso próprio nome que fizemos isso? Não. Nós somos apenas embaixadores, executivos, agentes do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Não queira pegar a glória de Deus para ti. A igreja não pode pegar a glória de Deus para ti. Meu irmão, se nós quando entramos pelo caminho de querer a honraria, a glória, porque eu prego, eu canto, eu faço, porque comigo é assim, é porque Deus para de fazer. Ah, é você? Tá bom, então continua. Deus tira a mão. Sim ou não, pastor? Deus tira a mão. Deus tira. Pastor Zacarias, que conhece, já tem 50 anos de ministério, conhece muita gente, né? Que ficou doente, aí ficava fulano ora, no Japão está orando, nos Estados Unidos está orando, na África está orando, conhecia o mundo todo mundo orando. Não tem como eu não ficar curado que está. Pastor Zacarias conhece uma meia dúzia de pessoas assim, de 30 anos atrás. Sabe o que aconteceu? Jesus não fez, porque Jesus não dá glória para o homem. A glória é para Ele. A glória é para Ele. Aleluia. Deus, por isso que Deus usa os improváveis, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Pedro e João não pegou a glória para si. Aí, meus irmãos, verso 11: apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu. Verso 12, quando Pedro viu isso, disse: varões israelitas, por que maravilhais isso? Não é nós, é Ele. Nós precisamos de estar cheio de Deus a ponto de que quando alguém fizer, como dizia Billy Graham, que depois das grandes cruzadas que ele fazia nos estádios cheios pelo mundo afora, ele não recebia a glória para si. Ele dizia: não é eu, é Jesus que faz. Nós precisamos da igreja, essa é a marca da igreja, a verdadeira igreja do Senhor. Ela não rouba a glória de Deus, Deus faz, ela devolve a glória para Ele. 10ª e última marca. O que Pedro e João faz? Ele começa a falar isso, a se defender, dizendo que não era ele, no verso 12. E vai, na medida que ele defende, dizendo que não era eles, mas que Jesus, ele começa o quê? A pregar Jesus. Então diga comigo assim: a 10ª marca, fala forte, a 10ª marca da igreja, em Atos 3, ela aponta a Cristo. Aponta para Cristo, diga, aponta para Cristo. Aleluia. Ele começa a pregar uma mensagem cristocêntrica, dizendo: é Ele que salva. E o capítulo 4 continua, quando ele interroga Pedro, porque eles prendem ele de uma noite para outra. A sequência é capítulo 4. E quando interroga ele, está dizendo, ele começa a dizer: é Cristo o que vocês mataram, mas Deus o ressuscitou. Não há outro nome pela qual importa que sejamos ser salvos, a não ser Cristo. A igreja, eu estou dizendo que a 10ª marca da igreja aqui, extraída do capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, é uma igreja que a todo momento está apontando para Cristo. Ele é o Senhor,
Ele é o Salvador. Agora eu não entendo que qualidades de crentes que temos na igreja evangélica brasileira nos dias atuais. Como eu já disse aqui, repito a frase do meu amigo pastor Nilson Gomes, que disse no seu livro Igreja Deformada, que a igreja cresceu no comprimento de um oceano, mas na profundidade de uma piscina. Por quê? Porque muitos pais, muitos crentes não apontam Cristo. Eles acham que é a mesma coisa. Fica naquela que todo caminho leva a Deus, toda religião é boa. Quando você sabe isso? Ao invés de apontar a Cristo para o seu parente, para o seu vizinho, dizendo que Ele é o único Senhor e Salvador, aí acha que é tudo igual. O cara morre na idolatria, morre na prática do pecado, morre bebendo cachaça. Aí vai lá e posta aí, no meu amigo, colega de trabalho, descansa em paz. Que evangelho é esse que você aprendeu, meu irmão? Não tem descanso em paz para quem morre sem Cristo. Pastor, não pode julgar. Sim, eu estou pregando para vivo, não estou pregando em velório, em fúnebre. E creio que quem sou eu para subestimar? A graça de Jesus pode alcançar o pecador até no último instante. Creio piamente nisso. Mas, verdade seja dita, são exceções. A regra é esta: ou você entrega ao ser humano, entrega inteiramente para Cristo, unicamente para Cristo. Não tem Cristo, mas não tem Cristo, mais fulano, mais ciclano, mais tanto tal, mais regra tal. Não, é unicamente Ele. Nós temos que apontar para Cristo, para ser salvo da condenação eterna do inferno, para recebermos vida eterna. É somente Jesus. O resto é resto. Em nenhum outro nome há pela qual importamos que sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus. A igreja, esta é a marca da igreja aqui na terra, é dizer com graça, com unção, com poder, com autoridade, que o Senhor, o Salvador, é Ele. É Ele. Se a tua alma, meu irmão, não ficar angustiada, temorosa por pessoas que morreram sem Cristo, revê o evangelho que você está vivendo. Reveja se tu realmente conheceu Jesus. Se tu nivela todas as religiões boas, como muitos sem conhecimento dizem aí, tudo leva a Deus, reveja. A verdadeira igreja de Jesus, ela aponta a Cristo. Olhais para Ele e sejais salvos. Olhais para Ele que sejais salvos. Aleluia, no nome dEle que tu podes se salvar. Aleluia, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. O pastor já leu aqui hoje, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. Nós somos a continuidade da igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja de Jesus continua aqui na terra. E a verdadeira igreja debaixo da unção, do poder do Espírito Santo. Nós somos a continuidade de Pedro e João. Nós somos a continuidade da igreja de Atos 3. Por isso eu digo, eu estou citando aqui as 10 marcas da igreja de Jesus, né? Daqui na terra: comunhão, oração, compaixão, testemunho, verdade, poder, autoridade, dependência de Jesus, coragem, devolve a glória para Ele, e em 10º, aponta para Cristo. Hoje eu estou dando só uma introdução. Qualquer dia eu vou falar aqui, vou pregar o tempo todo aqui só sobre comunhão. Depois eu vou pregar só sobre oração. Não estou com pressa, não vou morrer por agora e nem vou mudar de curvelo, né, pastor? Você vai me mandar embora para outra cidade? Então, vocês podem esperar que eu vou pregar esses 10 pontos aqui. Um dia eu vou pregar só sobre comunhão, outro dia só sobre oração. As 10 marcas da igreja aqui na terra. Vamos ficar de pé, vamos orar. Você quer ser essa igreja? Aí eu digo: pastor, mas é o culto da vitória. Sim. A vida vitoriosa, se tu é igreja, se somos igreja, passa por isso. Não há vitória, a igreja é vitoriosa, a igreja é triunfante, porque ela tem comunhão, porque temos comunhão.
comunhão na vertical, comunhão na horizontal, comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Pedro e João subiam juntos. A outra marca da igreja é que é uma igreja que ora. Não há vitória se não tiver oração, compaixão, testemunho. Quando diz, olha para nós, verdade, poder, autoridade, dependência, coragem. É uma igreja que não rouba a glória de Deus e que aponta para Cristo. Que aponta para Cristo. Irmão, se nós, como igreja do Senhor, conseguirmos desenvolver, realmente vivenciar essas marcas aqui na terra, as marcas aqui, no nosso dia a dia, é o que nós já dizemos aqui, até cantou um pedaço do hino: o mar vermelho não vai ficar fechado na sua frente, ou ele abre, ou o Jordão abre, ou tu passa por cima. Eu acho que você está no glória a Deus, acho que você está meio cansado hoje. Eu estou dizendo, com essas 10 marcas, ou o Jordão abre, ou tu passa por cima dele, ou o gigante recua, ou tu lança a pedra e ele vai ao chão. Aleluia. Ou Jericó se rende, ou senão a terra abre e engole as muralhas de Jericó, como foi falado aqui terça-feira. Oh glória. Ou os midianitas foge, ou senão Gideão com seus 300 soldados, não precisa nem de espada, só com tocha e com fogo, vence o exército do inimigo. Oh glória, oh glória. Ou a fome chega ao fim e o exército do inimigo foge, ou senão, como foi pregado aqui ontem no ciclo de oração, aqui na tarde da bênção, ou senão 4 leprosos, o Senhor marchando, o Senhor o faz transformar no grande exército, e a vitória se torna do povo de Deus. Ou Senaqueribe humilha, ou senão Deus manda um anjo só e mata 185 mil soldados. Ou para a perseguição, artimar armadilha contra Daniel, ou senão Daniel passa uma noite na cova com poder, glória e unção, e os leões não tocam nele. Aleluia. Pode surgir até fofoqueiro. Tem gente preocupada com fofoqueiro, preocupado com quem está olhando a vida dos outros. Tem problema não, o fofoqueiro sempre existiu, desde a época de Nabucodonosor. Foi lá e falou para Nabucodonosor: tem 3 jovens aí que não se dobram aí. Adiantou o quê? Não adiantou nada, serviu só para eles caírem na fornalha, e o 4º homem estava lá com eles na fornalha. Irmão, nós precisamos de crer nessas verdades bíblicas. Tem crente que está com a fé tão apagada, tão desmotivada, tão off na sua fé, que parece que eles enxergam essas histórias bíblicas como a série de Netflix que tu está acostumado a assistir, como algo fictício. Não, a palavra ainda é a verdade. A igreja do Senhor segue triunfantemente, dia após dia, marchando. Aleluia. Temos poder, graça, unção, autoridade, comunhão, oração, compaixão, testemunho, poder, autoridade, dependência, coragem, para a glória de Cristo e para apontar Jesus como único Senhor e Salvador. Quem crê nessa palavra e quer ter as marcas dessa igreja aqui na terra, igreja vitoriosa, igreja que marcha, igreja firmada em Cristo Jesus, vitoriosamente. Vem para frente com o seu pedido de oração.